Ai, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, aqui entre em Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Boa noite, meus queridos irmãos em Cristo, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso, na graça de Deus, poder mais uma sexta-feira falar aí com os meus irmãos do mundo todo, principalmente de Moçambique. Como sempre tenho dito, eu e meu primo Hélio Fernandes temos feito aqui, né, essa série de estudo na graça e do nosso Deus e maravilhoso Cristo Jesus. É que estamos hoje aqui passando, né, essa informação, esse ensinamento, e nós vamos a partir de agora, né, estar contribuindo com a palavra do Senhor. Então hoje eu queria tratar de um assunto que é de extrema importância, né, a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. E no meio de uma multidão que nós vemos por aí, que existe aí diversos evangelhos, diversos pregadores, e cada um adapta a forma que bem quer para trazer a sua mensagem ou de alguma forma para induzir o povo ao erro. Quero dizer que não estou falando da maioria dos pregadores, mas de uma boa parte, a qual infelizmente acaba representando aí, né, muitos que creem no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E para quem não me conhece, meu nome é Fábio, do canal Caminhando em Verdade. Se você não é inscrito nesse canal e depois que assistir até o final achar o conteúdo interessante, se inscreva nesse canal, ative o sino e para que possa aí também receber as mensagens futuras, né, da palavra do Senhor. Deixe o like e compartilhe para que o YouTube possa ver relevância nesse estudo ou nessa breve explanação da palavra, e que possa aí ser divulgada a maravilhosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos os irmãos em Cristo do mundo todo, em especial ao povo ou aos irmãos de Moçambique e de todo o continente africano, né, como eu já sempre falo. E também aos irmãos em Cristo inscrito nesse canal, e os também que vêm aí, visitam de vez em quando e dá aquele apoio a todos os familiares também que vierem assistir. Então hoje eu vou falar um pouco da sã doutrina. Quero trazer rapidamente versículos bíblicos, porque não adianta eu estar aqui falando 10, 20, 30 minutos só da minha parte e não trazer a fiel palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos estar realmente baseado na maravilhosa palavra do nosso Deus. Então, enquanto vocês se preparam aí, abram em primeira epístola, né? Primeira epístola aos Coríntios, e abra também no capítulo 15, no verso 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes no passado, no qual permaneceis firme, e pelo qual sois, ou vocês são, salvos, se o guardais como eu vos anunciei. Do outro modo, teríeis acreditado em vão. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo o que está na Escritura. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o que está na Escritura. Amém? Então vamos parar um pouquinho e começar a observar rapidamente apenas essa parte. Já no início aqui, Paulo nos traz algo muito importante, meus irmãos, porque hoje o evangelho está sendo relativizado. As pessoas acham que pode pregar qualquer coisa, e depende aí do pregador, depende da igreja. Cada um tem uma mensagem, todos levam até Deus. E não é assim. Por que eu estou colocando esse especial para o povo de Moçambique? Porque foi uma realização aqui que Deus colocou no coração meu coração e do meu primo Hélio Fernandes, para estar instruindo o povo de Moçambique
porque infelizmente muitos pregadores, inclusive, né, lá para o lado da África, a Igreja Universal Reino de Deus está sendo escorraçada, né, tirada praticamente, né, a força e pela lei local, né, porque muitos já não estão aguentando o quanto é deturpado a palavra, a boa nova do nosso Deus. Então, Paulo fala no versículo 1: Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebeste, no qual permaneceis firme, e pelo qual sois salvo, se o guardai como eu vos lá anunciei. Não é se guardar de qualquer forma. É o evangelho que eu vos anunciei, que recebeste, no qual permaneceis firme. Então, se você não estiver nesse evangelho, de outra maneira ou de outro modo, como ele diz aqui no verso 2, vocês terão acreditado em vão. Verso 3: Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi de Cristo. Né? Então aqui ele deixa claro: eu mesmo recebi que ele morreu por nossos pecados, segundo o que está escrito. Já tinha sido profetizado isso no Antigo Pacto, que viria o Messias morrer pelos pecados. Foi sepultado e ressuscitaria, como de fato ressuscitou, segundo o que está escrito. Vamos também aí para 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. Estou trazendo aqui doutrina, a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse vídeo aqui hoje. Capítulo 1, verso 1, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, a palavra diz assim, apenas 17. Pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. A sabedoria da linguagem humana, comum, que não vem um ensinamento do alto. E por que aqui nesse canal Caminhando em Verdade tem esse nome, Caminhando em Verdade? E por que é tão chato e os vídeos são tão longos? E inclusive são vídeos que nem todo mundo tem paciência de assistir, porque nós aqui preocupamos em ler a Escritura. Não é só falar da nossa observação, mas ler a Escritura. E falando de ler, abram em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso... Deixa eu ver aqui, esse é o verso 17. Verso 17. Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá da fé, ou por fé, dependendo da versão. Até hoje as pessoas citam esse versículo e não têm compreensão nenhuma o que significa o justo viverá da fé ou pela fé. As pessoas não têm compreensão disso, né? Então, é exatamente a mesma fé que foi anunciada pelo Messias e passado pelos apóstolos. Já não seria mais justificação pelas obras da lei, ou pela guarda do sábado, ou pela circuncisão, conforme os judeus conheciam. Amém? Vamos também ler mais um versículo. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Lembrando sempre que nós estamos falando aqui de sã doutrina. Capítulo 4, verso 2. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos, procedimentos sem astúcia, e não falsificamos a palavra de Deus. Muito ao contrário, pela manifestação da verdade, recomendamos-nos a consciência de cada homem diante de Deus. Olha que palavra maravilhosa. Olha o que ele está falando. Não falsificamos a palavra de Deus, né? Com procedimentos secretos, vergonhosos, procedendo aí com astúcia, como muitos pregadores têm feito,
e não falsificamos a palavra de Deus. Muito ao contrário, pela manifestação da verdade, recomendamos-nos a consciência de cada homem diante de Deus. Oh, glória, aleluia. Vamos ver mais um versículo aí, irmãos. Vamos lá, continuando, né? Vamos ver aqui 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo é maravilhoso, sempre tem instrução para Timóteo ali, muito boas instruções. 1 Timóteo, capítulo 1, do 3 ao 4, diz assim: Se eu te recomendei permanecer em Éfeso, quando estava a viagem para a Macedônia, foi para admoestar alguns a não ensinarem outra doutrina, nem se ocuparem com fábulas, genealogia, sem fim, as quais favorecem mais discussões do que a edificação de Deus, que se realiza na fé ou pela fé. Olha só que maravilhosa palavra, meus irmãos. Também vamos ler capítulo 4, do 6 ao 7. Aí mesmo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 7. Capítulo 4, do 6 ao 7 diz assim, só do 6 ao 7. Diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, será bom servidor de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens passado, ouvido ou tens seguido. Rejeita, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Exercita-se no amor, ou na piedade, ou na caridade. Obviamente que naturalmente sai o amor, a caridade de quem tem o Espírito Santo do Senhor. Amém? Também no capítulo 6, de primeira carta a Timóteo ainda, o epístola a Timóteo, que Paulo escreveu, também no capítulo 6, do 3 ao 5, diz assim: se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, meus irmãos, vocês pausam o vídeo ou voltam para estar acompanhando depois os versículos. É porque eu estou tentando a cada dia diminuir o tempo aqui no canal, porque eu percebi que não tem divulgação, as pessoas infelizmente não têm paciência de assistir vídeos mais longos, então eu estou tentando compactar ao máximo e trazendo mensagens mais curtas para edificação da palavra, na palavra do Senhor. Então, capítulo 6, do 3 ao 5, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do 3 ao 5, diz assim, só do 3 ao 5. Aí, antes um pouco, o versículo aqui começa assim: eis o que deveis ensinar e recomendar. Se alguém ensinar outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina conforme o amor, é porque é cego, nada entende e doente, à procura de controvérsias, discussões da palavra, daí nasce inveja, briga, blasfêmias, suposições, altercações intermináveis entre homens de espírito corrupto, desprovido da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E de fato, tem muitos que têm compreendido mal de que esse evangelho que foi pregado é de graça, porque nós não pagamos nada e nem merecemos, para estar distribuindo esse evangelho na vida das pessoas também de graça, né? Sem esperar nada em troca. E eu vou falar um pouco disso no domingo, na live de domingo também, referente a um pouco disso. A questão aí do que é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou dar assim um mastigado mais profundo nesse ponto, né? Quem quiser acompanhar, todo domingo tem live. Todo domingo às 10 horas em ponto, mais ou menos ali de 9h55 a 10 horas, começa a live que vai aí 10, 11, até meio-dia, mais ou menos, quase 2 horas de live, né? Que é a reunião da igreja, que nós congregarmos aqui fisicamente. Então, olha só que interessante, ele diz: se alguém ensinar outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu te digo, meus irmãos, será que hoje estão ensinando a sã doutrina? Ou levando todo o sistema antigo do pacto? Vocês já pararam para observar como que são as igrejas daí, né? As suntuosas, as luxuosas igrejas que esses homens vão abrir aí no continente africano? Vocês já observaram o tanto de simbolismos, desde fora até interior, que eles usam? Todas as superstições que eles usam, tudo fora do evangelho puro e santo
e maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Também abra em Tito, capítulo 1, verso 9 apenas. Tito 1, verso 9. Diz assim, apenas o 9. De tal modo, fiel, na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que contradizem. Como é que você vai conseguir refutar alguém se você não está alicerçado ou fundamentado na fiel e sã doutrina do Senhor? Não tem como, né? Naquela pura, sadia doutrina do Senhor. Aquela exclusiva e única doutrina. Por isso que Paulo em Efésios fala que só há um Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então, uma só igreja, né? Onde Cristo é o cabeça. Mas hoje você não vê isso. Você vê apanhados, né? De uma variedade. Tem igreja hoje para todos os tipos de pessoas. As pessoas não se adaptaram mais à igreja de Cristo, a forma como a igreja deve se portar. É ao contrário. Fabricando igrejas à moda do cliente. Se o cliente é pobre, a igreja é de uma forma. Se o cliente é próspero e rico, a igreja é de outra forma. Se o cliente é bobo, a igreja também já muda. Se o cliente é inteligente, a igreja também tem outro tipo de pregação. Então, estão adaptando o Evangelho de Cristo a todas as coisas e não ao contrário. Amém? Vamos continuar. Gálatas capítulo 1. Perdão, ainda tem Tito. Tito capítulo 2 agora. Tito capítulo 1, verso 9. Tito 2, verso 1. Tito 2, verso 1 diz assim: quanto a ti, fala o que pertence à sã doutrina, né? Que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade, na perseverança. As mulheres idosas igualmente devem proceder como convém às mulheres santas ou pessoas santas, separadas, não caluniadoras, não escravas à bebida. Aí tem uma lista de coisas que eu não quero chegar lá, porque o foco hoje é demonstrar que há uma única doutrina. Não há várias doutrinas. Não tem doutrina da Deus de Amor, da Batista, da Assembleia de Deus. Quer dizer, existe por causa dos homens, mas nas Escrituras não tem. É uma única doutrina, uma única fé, um único Senhor, um único Espírito, que atua em todos, em todos, né? E por meio ali da igreja, né? O Espírito Santo atuando em todos ali na igreja, que são pessoas congregadas, cada um recebendo conforme o Espírito dá o dom a cada um, né? Também nós vamos ver Gálatas capítulo 1, que para mim é muito bom, muito forte essa palavra de Gálatas, acho maravilhosa, né? Gálatas é uma palavra assim, o evangelho que Paulo ensinou ali aos Gálatas foi muito inteligente, muito importante até. E Gálatas capítulo 1, verso 11, daqui a pouco eu volto no 6, mas eu quero ler o 11 primeiramente, 11 e 12. Olha o que ele diz: com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo ao homem, pois eu não recebi nem aprendi de algum homem, ou de homem nenhum, dependendo da versão da Bíblia e da Escritura, mas por revelação de Jesus Cristo. Olha só que maravilhosa palavra. Então, com efeito vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo ao homem, pois eu não recebi nem aprendi de homem algum. Aí alguém fala assim: tá vendo, irmão, então por que eu devo aprender de vocês aí do canal? Meu irmão, vocês não estão aprendendo conosco, porque eu estou transmitindo exclusivamente o que Paulo aprendeu diretamente de Cristo. Não estou aqui. Em algum momento você ouviu o nome da minha igreja? Vocês vão passar uma década para saber o nome da nossa igreja, né? Talvez não vai conseguir entender ainda. Por que eu estou falando isso? Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Então, diante disso, aqui, Paulo está exclusivamente apresentando o evangelho puro, único. E também no verso 6, vocês voltando aí, olha o que ele diz: para esses insensatos gálatas, ou tolos, ele chama os irmãos aqui de tolos, insensatos, porque passou a acreditar, primeiramente, e foi convertido pela luz da verdade, e depois começaram a
abandonar essa verdade e ir após outras verdades. Não é o que o mundo tem feito hoje? Olha lá no capítulo 1, verso 6. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo. Aquele é Deus que chamou através de Cristo. E vocês passeis ou passou a outro evangelho. Não há que haja outro, mas há alguns que vocês estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo Jesus. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, apóstolos, ou um anjo do céu, vir vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, que seja maldito. Como já vos dissemos, volto a dizer agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, que seja maldito. É, porventura, a favor dos homens que eu busco ou a favor de Deus? Ou procuro agradar homens? Se eu quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Ei, glória! Oh, glória a Deus, aleluia! Se fosse uma igreja pentecostal, estaria pegando fogo uma hora dessa, irmãos. Uma palavra dessa, isso sim é revelação. Vocês sabem o que é revelação? Isso sim é revelação, meus irmãos. Né? Isso sim é verdadeira revelação do Senhor. E depois a gente vai fazer vídeos aos pouquinhos. Como a gente não tem pressa de acabar essa série especial do Moçambique, nós vamos fazer vários temas, né? Então, vamos lá para o último versículo de hoje. Segunda epístola de João. Verso... que na verdade não tem capítulo 1, né? Segunda epístola, verso 9. A partir do verso 9 em diante, né? Então não tem aí capítulo, né, na segunda carta de João. Só no 9 diz assim: todo aquele que avança, ou passa, ou ultrapassa, e não permanece na doutrina de Cristo, não possui Deus. Quem permanece na doutrina é que possui o Pai e o Filho. Se alguém vem a vós sem ser portador dessa doutrina, não recebeis em vossa casa, nem da saudação, ou graça, ou paz do Senhor, né? Igual alguns fazem. Aquele que o saúda participa das suas obras más. Por que más? Porque não vem do alto. E tudo que não vem do alto é demoníaco, é maligno. Tudo que vem do alto é santo, puro e maravilhoso. Amém? Então assim termina o vídeo de hoje, trazendo aqui a sã doutrina única, exclusiva, perfeita, não há outra, não há lugar para adaptação de forma nenhuma dessa maravilhosa doutrina de que realmente foi entregue aos apóstolos e dos apóstolos às escrituras e das escrituras é revelada após a cada um que lê e cada um que também possa compreender para ser ambos edificados e assim crescendo em amor. Um grande abraço a vocês, fique na maravilhosa graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.